Romanos 8, do 18 ao 28, algumas traduções, como essa que aparece no Data Show, dizem decreto, outras dizem propósito. Eu vou ficar com a palavra propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E eu vou dizer, daqueles que são chamados por seu propósito. Eu quero que você repita comigo, por favor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Amém, irmãos? É empurrado para o propósito. É sobre isso que eu quero pensar alguns minutinhos com vocês. Empurrado para o propósito. Salomão vai dizer em Eclesiastes 3:1 que tudo tem um tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 8:6 ele diz: para todo propósito há um tempo e há um modo. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar situações, Deus pode usar lugares para nos empurrar para o centro do propósito que Ele tem conosco. Pessoas que podem se levantar contra você, debocharem, desprezarem ou duvidarem da sua capacidade. Na verdade, essas situações desagradáveis, esses eventos desagradáveis, essas coisas chatas que podem acontecer na sua vida e na minha, na verdade, estão nos empurrando para o centro do propósito de Deus para a nossa vida. Sabia disso? Tudo aquilo que te causa indignação pode ser uma chamada para o centro do teu propósito. Talvez você é chato com comida, é difícil se achar uma comida que você gosta em casas e restaurantes. Talvez você nasceu para ser Masterchef, quem sabe? Teu propósito. Talvez você ache que todo mecânico não é bom como deveria. E você sabe ser um bom mecânico de um carro, ou sei lá do que. Talvez você nasceu para ser o melhor mecânico. Porque aquilo que te causa indignação pode ser aquilo a que Deus te chamou. Talvez você se desespera diante das vidas que morrem sem Cristo. E Deus está te empurrando para o propósito de ser um grande evangelista, um grande ganhador de almas, um grande pregador do Evangelho. Eu declaro esta noite que Deus está agindo em teu favor. E que Deus está agindo em você, agindo através de você. E vai agir por você para um propósito específico que Ele tem. A gente não gosta de ser empurrado. As crianças, umas empurram a outra às vezes. Você vê no bar, às vezes os bêbados, um dá uns empurrão no outro. No esporte é assim também, dá umas brigas, dá uns empurrão. Quando eu fui com a Elô naquela história de ir para o meio do oceano com ela, quase morri de medo. Nós fomos empurrados, quando eu vi eu já estava lá. Agora a Elô fez 15 anos de idade. Fizemos uma viagem com ela. Pai, o senhor tem que ir comigo no tobogã. Falei, eu vou. Eu não posso. Sou pai. Posso amarelar. Daí eu olhei o tobogã. Não parecia tão alto. Aí eu comecei a subir. Irmão, cada degrau é oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Fui. Quase 6 andares assim. Aí eu pensei, tobogã fechado. Tranquilo. Vou chegar lá, fecho o olho, ele nem vai saber que estou de olho fechado. E nós descemos o tobogã. Irmão, quando eu cheguei lá, era fechado só embaixo, e de cima tudo aberto. Eu não sabia, porque não dá para ver. Daí eu falei, então o tobogã é aberto. Falei, é aberto. Meu Deus do céu. Irmão, na hora que você sobe na boia, ao invés daquele infeliz te ajudar, ele te empurra. Empurra. Literalmente ele pega você e empurra. Aquilo você vai. A hora que eu cheguei lá, a Clarina olhou, viu aquele marido, era pálido, branco, feito um papel, assim, uma folha. Tá tudo bem? Eu falei, tudo bem.
mas nunca mais. Tobogã, nunca mais, nunca mais. Fui empurrado, mas fui. Daí ela falou, vamos no, como é que chama? Tirolesa. Eu falei, filha, pedi demais pro pai. Daí não fui. Tirolesa, aberta, se tem um negócio que amarra você aqui, você vai, assim, você olha o mundo embaixo, daí é demais. Eu fui literalmente empurrado. Mas nessa ceia, Deus colocou uma palavra no meu coração para você começar o teu mês. Deus está te empurrando para o centro do propósito que Ele tem na tua vida. Situações desagradáveis, pessoas que te desagradaram, momentos ruins, Deus está te puxando por propósito que Ele tem na tua vida, e você vai entender lá na frente. Olhe para a Bíblia e veja José. José estava muito tranquilo na casa do pai dele, muito. Uma simples ordem do pai, vai lá ver como estão os seus irmãos. José estava sendo empurrado para o propósito que Deus tinha com ele. Os irmãos de José, com ciúme dele, com a inveja dele, queriam matá-lo. Mas a inveja dos irmãos de José não o mataram. A inveja dos irmãos de José somente o empurraram para o propósito que Deus tinha com ele, ser governador do Egito. Os invejosos tiram você da zona de conforto. Os críticos fazem você se chacoalhar no lugar e buscar um lugar melhor para a sua vida. Quando José é empurrado pela inveja, quando ele é empurrado no poço, quando ele é empurrado no Egito, quando ele é empurrado na casa de Potifar, quando ele é empurrado para a prisão, ele chegou aonde Deus queria, porque Deus usa pessoas, Deus usa situações aparentemente difíceis para levar você para o centro do propósito que Ele tem com a sua vida. Quem pode entender essa palavra, diga amém. O grande Moisés nasceu e foi colocado um bebezinho dentro de um cesto. Dentro de um cesto. Joquebede o colocou nas águas do rio Nilo. E o que vai fazer? O que fazer, pastor, numa situação dessa? Confiar. O cesto está na água, você confia. Tua vida está na mão de Deus, confia. Para de ficar desesperado, desesperada, preocupado com o teu futuro. O cestinho está na água e Deus está conduzindo todas as coisas. Tua vida está nas mãos de Deus e não na mão de Satanás. Quando Moisés cresce, depois que a filha de Faraó o adota, Moisés é formado na faculdade do Egito, mas ainda lhe faltava se formar na universidade de Deus. E com 40 anos ele achou que estava pronto, ficou pronto só com 80 anos de idade. Com 80 anos, já casado, cuidando das ovelhas do sogro, ele está trabalhando com as ovelhas. Aquele que foi tirado da água, agora vê uma sarça pegar fogo. O Deus da água é o Deus do fogo. E o Deus que não deixa Moisés ser sucumbido na água é o Deus que não deixa o fogo lhe prejudicar. O fogo está ardendo na sarça, mas a sarça não estraga, a sarça não tem prejuízo. A árvore está pegando fogo, mas o Deus do céu está lançando Moisés e empurrando Moisés para o propósito que Deus tinha com ele. O cesto, a fuga para o deserto, eram empurrões de Deus para que ele assumisse a liderança do governo. Oh, meu irmão, eu venho declarar nesta noite, você está enfrentando vento, está enfrentando tempestade, está enfrentando trovões, relâmpagos, problemas, desafios, dificuldades, são empurrões de Deus para te levar para o centro do projeto que Ele tem para a tua vida. Ele sabe o teu futuro e Ele tem muito mais para você lá na frente. Não desista, Deus está empurrando você para o centro do propósito dEle. Ontem eu ouvi uma frase do pregador Jobert lá na sede, que ele ouviu de alguém, e a frase é: confiar em Deus é deixar que Deus explique depois. Confiar em Deus é deixar que Deus explique depois. Você está perguntando, Deus, por quê? Por quê? E Ele te traz para essa ceia dizer para você: confiar em mim é deixar que eu te explique depois.
Deus muitas vezes complica, não explica, mas depois Ele mesmo descomplica lá na frente e mostra porque Ele complicou. Tudo tem um propósito de Deus. José é empurrado para o propósito, Moisés é empurrado para o propósito. Veja Davi, imagine Davi cuidando de ovelhas, de repente vem um leão, e ele tem que enfrentar aquele leão sozinho. Vem um urso e ele tem que enfrentar o urso sozinho. Talvez Davi poderia se perguntar: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar leão e urso? E além do mais, ninguém sabe. Mas essas experiências eram um empurrão de Deus para levar Davi para aquilo que Deus queria com ele lá na frente. Coisas que você passa e ninguém sabe, Deus sabe. Coisas que você vivenciou e ninguém sabe, Deus sabe. Situações desagradáveis que azedaram o teu coração e que ninguém sabe, Deus sabe. Mas Deus me coloca nesse altar para te dizer: o cenário é eu que estou preparando, e eu estou empurrando você para a minha presença. As lutas é para te trazer mais para perto, as provas é para te levar para uma vida de oração, as angústias é para que você fique pertinho de mim. Davi, Samuel está chegando, Davi, e está chegando com azeite no vaso, e está chegando com as mãos cheias de azeite. Ele vai derramar azeite sobre a tua cabeça, Davi. Fica no teu lugar. Samuel está chegando com a unção do Espírito Santo para ser derramada sobre a tua vida. Quem entende essa palavra, levanta a mão. Deus está empurrando você para o propósito dele. Davi tem que enfrentar a lança de Saul, tem que enfrentar a traição de Absalão, o engano de Ziba, a maldição de Simei, o conselho de Aitofel. E Davi tem que enfrentar o grande Golias. Mas é na hora que ele tem que enfrentar o Golias em público que o testemunho do leão serve. É na hora que ele tem que enfrentar Golias em público que o testemunho do urso serve. Saúl disse: você não vai, você é muito baixinho, você não tem condições. E ele disse: eu quero dar 2 testemunhos, ó rei. Conta então. E ele disse: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, e eu enfrentei o leão, e não deixei o leão matar as ovelhas. Um outro dia eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso, eu enfrentei o urso, e não deixei que nada acontecesse com as ovelhas de meu pai. Ó rei, o Deus que me deu vitória contra o leão, o Deus que me deu vitória contra o urso, é o mesmo Deus que vai guerrear as minhas guerras contra esse filisteu. Com ele, rei, está as armas de guerra, mas comigo está o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vem a mim com espada, ele vem a mim com lança, ele vem a mim com escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus vai colocar ele na minha mão, porque tudo tem um propósito. Você pode adorar ao Senhor? Diga comigo: tudo tem um propósito. Diga para alguém: tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu era bem jovem, fui morar sozinho na casa de uma família, e nesse período perdi o meu pai. Eu era um adolescente que congregava numa igreja em Sorocaba lotada, grupo de jovens. Cantava no grupo de louvor, tocava teclado. De repente, minha família sai de Sorocaba, uma grande cidade hoje com 800 mil habitantes, e vai morar num sítio. Não tinha jovem, igreja pequena, estrada de terra. Aquilo me causou uma indignação, aquilo que me causou uma chateação, aquilo me causou algo ruim. Eu fiquei chateado com Deus, com o mundo todo, mas era Deus me empurrando para o santo ministério. Era Deus me empurrando para ser um pregador de sua palavra. Era Deus me levando para o centro do propósito dele. E em 2005 vim morar em Presidente Prudente. Deus estava empurrando a mim e a minha família para o propósito que Ele tinha. Tudo o que acontece na tua vida é um empurrão de Deus para o centro do propósito que Ele tem com você. Não reclame, não murmure. Deus está preparando o cenário do teu futuro. Não reclama, não murmura. Deus está preparando algo grande para o teu amanhã. Não reclama, não murmura, porque você não sabe, mas Deus já sabe. Você está no presente, mas teu Deus já está no teu futuro, dizendo: pode vir que eu estou te esperando. Vem nos passos da fé, eu estou te esperando no teu futuro, para cumprir os meus propósitos na tua vida.
Eu me interessei pelo inglês há mais de 10 anos atrás, por gostar e tal. Eu não sabia que 10 anos depois eu faria um mestrado e seria necessário pelo menos uma tradução de texto para o inglês. E quando eu passei naquela prova, eu lembrei que o curso estava me empurrando para um propósito. Quando eu fui para o doutorado e recebi uma bolsa, eu não sabia, irmãos, porque eu não queria ir para a PUC, eu não tinha dinheiro, mas os amigos falaram, nós vamos conseguir para você de graça, só para você conhecer o professor. E eu fui para lá tinha que ter 2 idiomas, além do português, o inglês. Eu fui para o espanhol, traduzi o texto, passei, porque Deus estava me empurrando para o propósito. Há 2 meses atrás, uma professora de inglês da cidade me procurou e disse, pastor, Deus me incomodou para te dar um curso de graça. O senhor estava pregando no congresso da nossa igreja, o Espírito Santo falou comigo, dá o curso de graça para o meu servo, e eu estou aqui para dizer que eu estou dando esse curso de graça. Irmão, nada é de graça em relação àquilo que Deus faz. Ela me deu o curso de graça, mas eu estou vendo que Deus está me empurrando para algum propósito que Ele tem lá na frente, que Ele vai fazer algo grande na nossa vida. Porque eu conheci a sister Luísa, 30 anos em Los Angeles, volta para o Brasil, mora em Regente justamente no período que eu sou pastor. Passaram 20 pastores aqui, eu sou o 20º. Tem um propósito. Tem um propósito. Ela já me deu Bíblia, já me deu tudo em inglês. Diz que tem mais coisa lá para dar? Tem, né? Eu vou buscar, graças a Deus. Eu vou buscar, não perco nada, irmão. Tudo tem um propósito. O professor lançou um desafio para saber se eu posso fazer um pós-doutorado. Teria que ser fora do país. Irmão, se der certo, olha bem para a minha carinha para ver o que vocês acham, se eu enfrento ou não. Olha bem, irmão. Faz assim com a mão, ó. Me empurra para o propósito, faz assim, ó. Ó. Vocês fizeram, eu mandei. Agora voluntário, vai, sem eu mandar. Faz logo. Faz assim, ó. Vai para o propósito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te empurra para o propósito. Deus te empurra para o propósito. Deus te empurra para o propósito. Aquilo que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. Situações, pessoas, realidades, cursos, qualquer coisa que aconteça na tua vida, é Deus te empurrando por um propósito. Você pode celebrar ao Senhor nessa noite, porque o teu Deus é o teu Pai, e Ele te ama de uma maneira gloriosa. Irmãos, eu gosto do espanhol, mas eu assim, não sei falar e tal. Um dia eu acordei, traduzo o livro para o espanhol. Que empurrão de Deus é esse? Não tinha nada a ver comigo, eu pensei. Mas quando eu... aproveitar e fazer propaganda do meu livro. Quando eu traduzi esse livro para o espanhol, tem crente que está comigo há 6 anos, não comprou meu livro até hoje, mas isso aqui é um negócio quase que um pecado, né? Excelência do líder. Eu escrevi esse livro. Quando eu traduzi, 15 dias depois, a missionária falou: pastor, preciso do senhor aqui no Peru para passar 2 semanas falando para os nossos pastores. Eu disse para ela: vou levar o meu livro traduzido para o espanhol. Mas como assim? Deus falou comigo esses dias de manhã em casa para eu traduzir meu livro. Eu já traduzi e já está quase pronto. Fui lá, ministrei a palavra, preguei a palavra de Deus, separamos obreiros, porque Deus sabe como nos empurrar para o propósito que Ele tem conosco. Sempre admirei reverendo Hernandes Dias Lopes, sempre o amei, sempre ouvi suas mensagens. E de repente conheço um amigo em Campinas, o amigo de Campinas conhece alguém que trabalha com ele, e esse alguém que trabalha com ele fala com ele para ver se ele faz o prefácio do meu livro. E ele fez. Recebi com alegria o convite para prefaciar essa importante obra da lavra do ilustre ministro. Ai meu Deus, o autor é comprometido com Deus e tal, e falou tanta coisa. Mas isso aqui não me traz nenhum orgulho no sentido de soberba. Isso me traz o empurrão de Deus para o propósito. Deus vai te empurrar para o propósito que Ele tem com a tua vida.
nem que seja para Ele fazer uma mexida dentro da tua casa, nem que seja para soprar um vento, nem que seja para acontecer alguma coisa que vai até te assustar, mas você vai olhar e vai dizer: Deus está me levando para o propósito. Mas pastor, eu fui ferido e machucado, é Deus forjando o teu caráter. Pastor, eu fui incompreendido por aqueles que eu amava, é Deus trabalhando em você. Pastor, situações aconteceram na minha vida que me chatearam. Olha para frente, meu irmão, o Pai está te empurrando para o propósito que Ele tem com você. O Pai está te empurrando para o plano que Ele tem com você, e o plano que Ele tem com você é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande. Quantos podem louvar ao Senhor? Paulo, o apóstolo Paulo, que viu Estevão na agonia da morte, adorando a Deus e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando as pedras eram lançadas, Estevão dizia: eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Saulo viu toda aquela situação e Saulo disse: pode apedrejar, mas Deus estava empurrando Saulo para o propósito. Ele foi para Damasco, né, obreiros, com carta, né? Carta no bolso. Quais eram essas cartas das autoridades? Se encontrar um crente eu posso prender, se encontrar um crente eu posso arrastar pela rua, se encontrar um crente eu posso acabar, se encontrar uma igreja eu posso fechar. Mas no caminho de Damasco uma luz do céu cercou. Aleluia. Paulo cai em terra e diz: quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, rapaz. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você acha que eu não posso mudar a tua história? Você acha que eu não posso mudar a tua vida? De perseguidor da igreja você vai ser perseguido. De alguém que odeia a crente você vai amar os crentes. De autor de carta para matar você vai ser autor de carta para abençoar. De alguém que persegue a igreja você vai ser o grande apóstolo Paulo. Paulo, eu estou te empurrando para o meu propósito. Então Paulo está pronto para pregar? Está nada. Gálatas 2 versículo 1, ele fica 14 anos se preparando para depois sair. 14 anos se preparando. 14 anos depois é que ele começou o ministério. José sonhou com 17 e realizou o sonho com 30. Davi foi ungido com 15, 16 e assumiu o governo com 30. Moisés achou que estava pronto com 40, ficou pronto com 80. Paulo passou 14 anos. As coisas de Deus não é igual micro-ondas nem comida fast food. Deus está trabalhando em você. Cada pessoa que você conhece, cada trabalho que você vai, cada emprego que você assume, cada culto que você vem, cada situação difícil que você passa, é o Deus do céu te empurrando para o propósito que Ele tem com você. Diga bem alto comigo, por favor, igreja. Diga comigo: Noé levou 120 anos para construir a arca. Deus levou 120 anos para construir Noé. De novo, Noé levou 120 anos para construir uma arca. Deus levou 120 anos para construir o Noé. Deus está te empurrando. Deus está trabalhando em você para trabalhar através de você. Deus está burilando o teu caráter. Deus está formando o teu caráter. Existem pessoas que não podem assumir algumas posições, porque se assumirem, se estragam, se perdem ao longo do caminho. Então Deus precisa trabalhar no teu coração primeiro, porque se Ele entregar para você hoje aquilo que Ele tem para amanhã, você não vai saber lidar, irmãos. Dê uma faca bem afiada na mão de uma dona de casa, ela vai te agradecer para fazer a salada, para cortar a carne, mas dê uma faca afiadíssima para um bebê de 2 meses, e você vai ver que ele vai se cortar, ele vai tirar a própria vida se você não estiver perto. Deus sabe porque Ele ainda não te entregou aquilo que você está pedindo. Pare
pare de reclamar e entenda: se eu não estou pronto, Senhor, eu quero estar na tua presença. Se eu não estou pronto, Senhor, eu quero estar diante do Senhor, porque eu quero ser empurrado para o teu propósito. Aguenta firme, crente, não desista, olha para frente, Deus está te empurrando para um grande propósito. Os adolescentes cantaram que o começo da vida de Jesus foi difícil na manjedoura, foi isso? É uma letra que vocês cantaram, que foi um começo complicado, mais ou menos assim. Depois ele põe a letra lá, porque ele nasceu na manjedoura. Pastor, por que Deus permitiu Jesus nascer em um curral? Um curral, onde os bois se alimentavam. Por quê? Para empurrar Jesus para o centro do propósito. Ele é o Cordeiro de Deus, e cordeiro não nasce em hospital, cordeiro nasce na manjedoura mesmo. Era Deus empurrando Jesus para o centro do propósito. Era Deus empurrando Jesus para onde ele seria o Cordeiro de Deus. E depois de Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Obreiros, por que é que o pai de Jesus não foi agricultor, não foi pescador, não foi um político, não foi um governador, foi carpinteiro? Para empurrar o filho para o centro do propósito. Hoje, eu estou pregando nesse altar, mas o carpinteiro de Nazaré está trabalhando na minha vida, e está trabalhando na vida de cada um que está aqui nesta noite. O que um carpinteiro faz? Trabalha com madeira bruta. Tu era madeira bruta. Tem gente aqui, irmão, era madeira bruta. Duro, difícil, personalidade difícil. E Jesus foi trabalhando em você. Foi aparando as arestas. Essa pedra bruta está sendo burilada pelo céu. Os teus filhos tinham medo de você, mas quando você conheceu Jesus, teus filhos vão dizer: meu pai mudou para melhor, meu pai nos ama. O carpinteiro trabalha com madeira bruta, e assim ele fez comigo, e assim ele fez com você. O carpinteiro trabalha e prepara madeiras para coberturas, forros, assoalhos, janelas e portas. O carpinteiro de Nazaré está preparando você para o céu. Pastor, mas eu estou enfrentando uma pessoa tão tribulosa na empresa que eu olho e dá vontade de esganar. Não esgana não, Deus está usando ela para você ser mais manso. Deus está usando ele para você ter um caráter parecido com Jesus. Deus está usando ela para você não... Ai, olha, encostou em mim sangue de não sei, do Nordeste. Já fico nervoso. Pois Deus vai preparar a gente para acalmar esse sanguinho seu, para esfriar esse sangue, porque Deus está preparando você para o céu. Deus está preparando você para pisar em ouro. Deus está preparando você para estar na eternidade. Cuida desses pés, porque os teus pés vão correr em ruas de ouro. Cuida dessas mãos, porque essas mãos vão tocar louvores na eternidade. Cuida dos teus olhos, porque eles vão ver o meigo nazareno assentado no alto e sublime trono. Cuida da tua boca, porque a tua boca vai dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Cuida de você e deixa o carpinteiro preparar você para o céu. Diga para alguém aí: o carpinteiro de Nazaré está te preparando. Diga aí: o carpinteiro de Nazaré está te preparando. Glória a Deus. Glória, eu sinto Ele aqui. Eu sinto a unção dEle aqui comigo. Eu sinto a graça dEle enquanto eu prego a palavra. Agora, esse carpinteiro também faz ajustes e serviços feitos com madeira. Tu está sendo ajustado por Ele para ser melhor. Está sendo ajustado. Se precisar ele usar a tua sogra, ele vai usar, viu? Essa sogra é Deus que deu ela para você aprender
a ter paciência com gente mais velha. Isso você acha que velho é chato, quando tu ficar velho, tu vai ficar mais chato que os velhos chatos. É desse jeito, irmão. O negócio é sério. O carpinteiro repara elementos de madeira, substitui total ou parcialmente peças desajustadas e fixa as peças soltas. Eu declaro nessa noite que o carpinteiro de Nazaré, na igreja de Regente Feijó, está reparando o povo dele, está substituindo uns e tirando outros, está tirando os desajustados e está fixando peça solta. Ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando ali, ele está enchendo lá, ele está alegrando lá, está corrigindo aquele, está exortando aquela, está alegrando aquele lá atrás, está enchendo do poder esse daqui, porque ele é o carpinteiro, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Levanta a tua mão para o céu e diga alguma coisa para o Senhor. Esse carpinteiro, diga bem alto, ele lixa a madeira. Posso olhar para você e falar: você está sendo lixado? Não é linchado, você está sendo lixado. Nervosinho, lixado. Quer as coisas para ontem, Deus vai te lixando. Obras da carne, sensualidade, lascívia, vou lixar. Carnal, fica vendo vídeo pornô na internet, a lixa de Deus vai passar. Fica traindo, fica fazendo coisa errada, falando palavrão, deixa a lixa do carpinteiro. Eu não vou nem entrar nessa briga, deixa Jesus lixar, porque Ele está preparando crentes para o céu. Deixa o carpinteiro de Nazaré trabalhar na tua vida. Eu sinto Ele empurrando o crente para o propósito aqui. Tem crente frio que Ele já está empurrando para o propósito de ser quente. Tem crente gelado que Ele já está empurrando para o propósito de ser cheio. Tem crente vazio que Ele já está empurrando você para levantar a mão. E não importa quem está na sua esquerda ou na sua direita, você levanta a mão e diz: glória, glória, aleluia. Bendito seja o nome do carpinteiro de Nazaré. Levanta a mão para o céu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diga aleluia. Quem não tem nada abre a boca para glorificar, porque o Pai vai te encher. O carpinteiro de Nazaré está trabalhando. Ele trabalha no púlpito, ele trabalha entre o ciclo de oração, ele trabalha entre os jovens, ele trabalha na mocidade, ele trabalha com os músicos da orquestra, ele trabalha com os diáconos. Olha o carpinteiro trabalhando, olha o carpinteiro de Nazaré. Ele está enchendo o povo dele com poder, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E a cruz, por que o Pai fez isso com ele? Porque o Pai permitiu que o meu Jesus fosse crucificado, para empurrá-lo para o propósito para que ele veio. Eu vim salvar, eu vim libertar, eu vim mudar famílias, eu vim mudar histórias. Quando o meu sangue for derramado na cruz, uma gota do meu sangue pode lavar o coração do pecador. Não existe um pecado tão profundo que o sangue não possa alcançar. Não existe um pecado tão alto que o sangue de Jesus não possa limpar. Não existe um pecado tão distante que o sangue de Jesus não possa alcançar. Ele morreu por um propósito, para salvar você e eu. Oh, quem sente o gosto da salvação, quem sente o gosto do novo nascimento, quem sente a alegria do céu na alma, quem pode louvar a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida. O Pai empurrou Jesus para o propósito. Mas diga comigo: pastor, ele não ficou na cruz. Diga bem alto: pastor, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Por quem o trono está ocupado, igreja? Por quem o trono está ocupado?
Apocalipse capítulo 5, e eu vou orar e nós vamos tomar a Santa Ceia. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono, escrito um livro por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos: não chora, João, eis o leão da tribo de Judá, eis a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei e estava no meio do trono dos 4 animais viventes e dos anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Ele tinha 7 olhos, ele tinha 7 pontas, que são 7 Espíritos de Deus, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. Vai recebendo essa palavra, irmãos. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Agora a igreja entra junto e cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. E para o nosso Deus o Senhor fez reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, os animais, os anciãos, sabe o número deles? Milhões de milhões e milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o que, pastor? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ação de graça. E eu vi toda a criatura, onde? No céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todos dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram a quem vive para sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.